E aí, tudo bem? Bom, queria conversar um pouco com vocês a respeito de imigração. Algumas pessoas me perguntam sobre isso e hoje, motivado por um post do Apios no Twitter, o arroba Apios com Y, eu resolvi fazer esse vídeo porque achei muito interessante as respostas das pessoas ao post do Apios. Mas percebo também que algumas delas têm alguma experiência em ter vivido a imigração, mas muitas delas não têm uma noção real do que significa imigrar, a eventual dificuldade que pode ser imigrar. Não estou falando só de dinheiro. E também a dificuldade que é migrar. Quer dizer, se dentro do seu próprio país você muda de cidade, muda de estado, nem sempre é fácil essa adaptação. Exemplos nordestinos em direção a São Paulo em determinada época, depois o Brasil inteiro com destino a São Paulo, enfim, a outros lugares. Foi um momento, né, difícil, uma diáspora, e quando se imigra para outro país, em virtude das mudanças, né, culturais que são ainda maiores do que dentro do próprio país, especialmente a questão linguística, a dificuldade é sempre grande, além da distância, né, da família e essas coisas todas. Então eu queria dividir um pouquinho da experiência que eventualmente possa ter com vocês sobre imigração, porque eu hoje vivo nos Estados Unidos, mas antes disso já havia imigrado para outros países, especialmente um onde fiquei um pouco mais de tempo, que foi a Espanha. Morei algum par de meses aí também na Inglaterra. Então tem essa experiência de Estados Unidos já há mais de ano, na Espanha um pouco mais de ano também, e na Inglaterra esse par de meses. Mas antes disso sou bisneto, né, de imigrantes, com meu avô permanecendo com essa trajetória também de filho de imigrantes na zona rural, é algo bastante presente na minha família e não só na minha, né? Eu sou, para quem não sabe, sou da Serra Gaúcha, aonde a imigração é muito ainda cantada em verso e prosa, mas num aspecto bastante realista, assim, é muito valorizado, é muito destacado a força de vontade dos imigrantes, as dificuldades pelas quais eles passaram nessa imigração italiana rumo ao Brasil, no meu caso em especial para a Serra Gaúcha, que é uma imigração de origem vêneta, né? Minha família tem origem numa cidade chamada Fara Vicentino, no norte da Itália, no Vêneto, que já pude conhecer, já pude ir até lá com a minha família. A casa dos meus antepassados ainda existe lá. E vendo essas circunstâncias, a gente percebe que às vezes, num primeiro momento, a imigração pode ser um downgrade. Ou seja, tu sai de uma posição que já não é boa e tu pode ir para uma situação que pode ser pior num determinado momento para que depois tu te alavanque e consiga ter acesso ao que antes no teu país de origem tu não tinha. Eu já li bastante coisa sobre a imigração italiana. A Universidade de Caxias do Sul, que é a universidade onde eu me formei em Direito, publica muitos textos há muito tempo sobre a imigração. Então tem vários autores que eu tenho aqui que passaram por lá. Então Arquimedes Fortini, especialmente o Frei Rovílio Costa e o Luiz de Boni, que é a presença italiana no Brasil. São livros interessantes para quem gosta de ler sobre imigração, especialmente se tiver origem italiana, né? Os italianos no Rio Grande do Sul, a editora da UX, do De Boni também, e do Frei Rovílio Costa, que são duas pessoas que conhecem muito,
dessa história. Mário Gardelin é outro autor que escreveu bastante sobre imigração. Aqui outro do Rovílio Costa, estou segurando aqui, ó, a imigração italiana no Rio Grande do Sul. Enfim, são livros que me dão uma luz de como foi a imigração no passado. Não mudou muito, a tecnologia ajudou a mudar um pouco, não mudou muito. A forma de captação, as esperanças, especialmente essa parte, as esperanças, os desejos de uma vida melhor para si e para os seus, as dificuldades, a adaptação, não mudou muito, não. A tecnologia ajudou em muita coisa, né? O fato da gente poder hoje conversar com as pessoas, com a família, online, o fato da gente, quando for imigrar, já sabe que cidade vai encontrar, pode visitar a cidade antes via internet, consegue saber até a casa que vai alugar, como é que ela é por dentro e tudo mais, ou comprar, enfim. É coisa que lá no passado, evidentemente, eles não sabiam, né? Mas houve quem visita o Museu do Imigrante em Roma, sabe que houve um marketing violentíssimo, do ponto de vista até de folder para o período, em 1800, a partir de 1870 em especial, folders vendendo imagens maravilhosas de outros mundos, né? Austrália, Brasil, Estados Unidos, onde mostrava lá o imigrante numa carroça com vegetais enormes, com produto, com fartura, né? Queriam vender essa ideia de fartura, de um mundo melhor. E isso fazia com que muitos, no meio da miséria, e vocês vão adaptando esse discurso para o dia de hoje, no meio da miséria, pensassem: vou para lá, eu vou ser o dono da terra, eu vou conseguir comprar as coisas, eu vou ter comida, eu vou ter uma oportunidade de vida muito melhor do que a que eu tenho. E eles embarcavam nessa aventura, às vezes nem sem saber direito para onde iriam, né? Vou para a América, mas qual América? América do Sul, América do Norte? Não sabiam direito onde iam parar. E claro que aqueles que foram para o sul, em especial, vou falar lá da minha região, que cidade que eu vou? A cidade que tu vai ajudar a construir, porque não existiam cidades, existiam pequenos vilarejos, em alguns casos nem isso, e eles é que ajudaram a construir as cidades. Em que casa eu vou morar? Naquela que tu vai construir, porque não tinha casa para ele chegar lá e morar. Ele tinha que derrubar as árvores, fazer as tábuas e construir a casa. E enquanto isso, muitas vezes viviam em galpões comunitários, nem sempre existiam por perto, ou mesmo em cabanas, ou em cabanas feitas por mato, uma cega, embaixo de... cavavam em torno das árvores e ficavam por ali para se abrigar. Enfim, era uma dificuldade. Eles tinham que construir as suas casas. Embora tivessem os lotes de terra, não havia nada lá. Então, para esses, a imigração foi duríssima, diferentemente daqueles que eventualmente foram para Nova York, né? Falo dos italianos sempre, que é o que eu domino um pouco mais por causa da história da família. Foram para Nova York, sim, já encontraram pelo menos cortiços ali, não era o mais adequado, mas havia um teto, né? Por mais que morassem em condições absolutamente, às vezes, inclusive do ponto de vista sanitário, horríveis. Mas havia um teto, havia uma cidade, havia a busca pelo trabalho, a necessidade de mão de obra, enfim, coisa que lá no Brasil não. A maioria foi para trabalhar na terra, com os lotes que compravam, e ganhavam eventualmente, porque tem é uma história um pouco... muitos falam, não, eles ganharam a terra. Aqueles que ganharam a terra, ganharam terras que ninguém queria e que precisavam ser ocupadas, nos precipícios, né, nos peral, a gente chama de peral lá, no precipício,
morros, enfim, locais que não que eram muito longe, distantes da sede, né? Então vamos supor Caxias do Sul. Caxias do Sul estava aqui, a terra estava muito mais longe, então aquela terra ninguém queria, era mais para o interior, às vezes 50 quilômetros da sede, 30 quilômetros da sede, ninguém queria, então essas terras, eventualmente, eles conseguiam ou a preços mais baixos ou de graça. As áreas de terra, ainda na zona rural, mais próximas da sede, eles compravam e levavam anos, às vezes, pagando. Né? Era dividida em linhas e travessões. É assim que é dividido. Por isso que, por exemplo, vocês devem saber, um vinho famoso no Brasil chama Lote blá blá blá, lote 48, acho que é, não sei, da Miolo lá. Por conta disso, foi o lote destinado à família Miolo quando eles chegaram no Brasil. Uma curiosidade. Enfim, então esses caras, essas pessoas tiveram realmente dificuldades, né? Tiveram que construir as escolas, enfim, construir as cidades, as suas comunidades, enfim, foi muito mais difícil. Por quê? Eu estou falando isso. Quando eu fui visitar a cidade de origem da minha família, como eu disse, a casa deles ainda está por lá. E é uma casa de 3 andares, uma casa de alvenaria. Hoje teve alguns ajustes ao longo do tempo, mas enfim, sempre de alvenaria, numa cidade pequena, no interior inclusive dessa cidade pequena, 5 quilômetros da sede. Deviam ter uma vida mais confortável, com certeza, do que aquela que tiveram num primeiro momento quando foram ao Brasil. Deixaram a Itália nessa perspectiva de uma vida melhor. Os filhos mais velhos ficaram na Itália, os mais novos seguiram com os pais para o Brasil, porque também, como não havia trabalho, não havia comida para todo mundo, penso que houve, né, pelo que a gente escuta e pelo que a gente deduz a partir da história da família, isso é uma realidade para muita gente, inclusive hoje. Eles decidiram que ficariam estabelecidos ali os mais velhos, que eventualmente já estavam estabelecidos, e os mais jovens iriam com os pais buscar essa vida melhor em outro lugar, né? Porque não enxergavam para os mais jovens uma perspectiva melhor na Itália, e assim foi a imigração. E é basicamente o que acontece ainda hoje na imigração atual. O que leva, na minha opinião, e esse não vai ser um vídeo sobre imigração, como é que faz para imigrar do ponto de vista legal, né, como um advogado poderia informar. Não tenho essa expertise, sei alguma coisa, mas não tenho essa expertise, e também seria leviano de minha parte ficar fazendo isso aqui. Não é o objetivo. O objetivo são as motivações. O que leva as pessoas a imigrar ainda hoje? Eu penso que são 3 os pilares básicos que fazem com que as pessoas queiram imigrar. A questão política, né? Muitas pessoas eventualmente são perseguidas em seus países, ou a questão política leva a uma deteriorização do tecido social, as pessoas não veem uma perspectiva. Então, política é uma delas. Associada à questão econômica, muitas vezes estão intrinsecamente associadas à dificuldade de emprego, ou as pessoas trabalham e não conseguem ver o resultado do seu trabalho no dia a dia. Então, a questão econômica, desemprego, falta de emprego, enfim, são questões que fazem a pessoa, por conta da economia, imigrar. E não é só quem está desempregado, não. Tem muita gente que tem até o seu próprio negócio já há muito tempo e percebe que está trocando figurinha, sabe? Até tem um determinado faturamento, mas os impostos, o dia a dia, o país, a carga tributária, enfim, faz com que, ou um limite na questão da economia e do faturamento, não permite que tu ganhe a ponto de ter um lucro tão alto, né? Oferta-procura, baixa o valor das coisas, e também porque as pessoas não têm dinheiro, e aí a pessoa troca figurinha. Quem é empresário sabe do que eu estou falando. Pode até estar ganhando uma grana que parece ser boa,
Mas chega no final do mês, tu espreme, espreme, espreme e não sai nada. Claro que tu vive nessa troca de figurinhas melhor do que a média da população, via de regra, mas começa a perder a graça, né? Porque cansa e se ser empregado no Brasil não é fácil e as pessoas, eu falo isso porque já fui empregado, né? Esses dias alguém comentou no Twitter aí qual foi o seu primeiro emprego, eu lembrei qual foi o meu primeiro emprego, então sei do que eu estou falando, fui auxiliar de mecânico, tinha 11 para 12 anos, enfim, garçom, metalúrgico, essas coisas. Depois é que as coisas foram avançando. Então, mas como empresário também sei que por mais que se ganhe às vezes, tu vive melhor do que o padrão médio, mas também não tem graça nenhuma porque tu vive correndo atrás e tudo pagando dobrado. Tem SUS, mas tu tem que ter plano de saúde, porque enfim, tem polícia, mas tu tem que ter alarme, segurança privado e tal, para cuidar das tuas coisas. É sempre um pagamento em dobro que vai consumindo e isso vai cansando as pessoas. Então, política, economia e eventualmente oportunidade em outro país. Profissionais mais qualificados que aplicam em empregos, se inscrevem, se registram para empregos em outros países, têm essa oportunidade e acabam deixando o Brasil por conta disso. A fuga dos cérebros, em especial, né? O que é muito mal para um país. É péssimo que o país perca cérebros para outros países que querem esses cérebros lá, porque sabem que no seu país de origem eles não são valorizados e aproveitam estas pessoas. É um pouco o meu caso também. O tipo de visto que eu tenho nos Estados Unidos é um visto para esse tipo de profissional. E é por isso que eu aceitei essa oportunidade de deixar o país. Falando agora de mim aqui um pouco e que o meu exemplo possa ou não servir para alguém e tal. Então eu tenho cidadania italiana, nasci no Brasil, tenho cidadania italiana, já morei na Espanha por quase 2 anos. Poderia ter ido saindo do Brasil para qualquer país da União Europeia, pelo fato de ter cidadania italiana, ser advogado em Portugal, o que me permite advogar administrativamente também em qualquer país da União Europeia. Minha esposa é médica no Brasil e também é descendente de italianos, também tem cidadania italiana, enfim, e ela também tem o registro de médica em Portugal. Poderíamos ter ido para Portugal, mas seria mais fácil a adaptação, né? Língua, se estabelecer, os registros profissionais em dia, podendo ser aquilo que éramos no Brasil. Mas a gente, como saiu procurei os Estados Unidos porque tinha a minha filha morando aqui na ocasião e apliquei e saiu esse visto que falei para vocês e a gente resolveu aproveitar a oportunidade de poder viver legalmente nos Estados Unidos, que é, querendo ou não, uma experiência única, porque também é um país que vamos dizer assim, estabelece critérios mais duros, né, para a imigração, e a gente recebeu isso, e esse visto me dá a possibilidade da cidadania dentro de 5 anos, já faltam, né, 3 anos, mais ou menos. Posso aplicar para ser cidadão e não teria motivo hoje para negar isso. O governo não teria esse motivo para negar, então poderia até aqui ser cidadão americano em pouco tempo e a gente resolveu aproveitar essa oportunidade porque é mais um mundo que se abre, né? Para minha família. Então a gente tem o Brasil, porque nascemos no Brasil, a gente tem a Itália e a Europa, porque somos filhos e netos de italianos, e eu queria abrir essa oportunidade, claro, a experiência de viver nos Estados Unidos. Então por isso a gente resolveu imigrar, vindo atrás num primeiro momento dos filhos e também por uma experiência, uma oportunidade de vida, sair da zona do conforto, poder olhar para trás
e dizer: vivi coisas diferentes que poucos viveram. Tive essa experiência na minha vida que, que poucos viveram, indo para outros países e, enfim, enfrentando os desafios inerentes à imigração. Então eu entendo que política, economia e uma eventual oportunidade é que tiram alguém do país, né? As duas primeiras porque entram no quesito desânimo, frustração com o país. É olhar para frente e perceber que aquilo que tu está vivendo não é só um pequeno ciclo, é um ciclo que vem de anos, né? Eu tenho 52 anos, desculpe, 52 anos, e desde que eu sou criança, nos anos 70 no Brasil, especialmente naquele período de ufanismo da ditadura militar, que o Brasil, né, é um grande país, ninguém segura a juventude do Brasil, lembra da musiquinha? E, e o Brasil seria o país do futuro e a gente espera por esse futuro e a gente vê que o contexto não muda muito, né? Claro que economicamente o Brasil evoluiu se comparar com os anos 70, claro que o acesso aos bens de consumo é muito maior hoje do que nos anos 70, mas em comparação com o mundo, a gente ainda está bastante distante de que a população em geral tenha o acesso a esses bens de consumo. Tem uma questão de insegurança muito grande, né? Por mais que eventualmente alguém esteja bem de vida, ele não pode usufruir à luz do dia totalmente livremente dos seus bens, porque corre o risco de botarem uma arma na tua orelha se tu parar na esquina com um carro muito bom. Às vezes nem precisa ser bom. Tu não pode ostentar determinadas... Ostentar no bom sentido, digamos assim. Utilizar um relógio bacana, essas coisas para andar em qualquer rua de qualquer capital do país, porque tu corre o risco de ser morto por causa daquele relógio. Coisa que aqui nos Estados Unidos, por exemplo, não acontece, né? Muita gente aqui onde eu moro tem Porsches e Ferraris e outros carros. É uma coisa normal, não é tão cara como é no Brasil, também tem isso, pela questão dos impostos, e as pessoas têm, usufruem, relógios, se quiser usar, pode usar o que quiser, tênis, né? A gente falar que no Brasil uma pessoa corre o risco de ser morta por causa do tênis que está usando, e já aconteceu, não foi nenhum, nem dois, nem três casos, foram muito mais. Se tu comentar com qualquer pessoa do mundo civilizado, a pessoa se escandaliza, mas no Brasil a gente não pode ter eventualmente nem o tênis que desejaria para sair em determinados lugares, porque tu pode ser morto por isso, porque querem aquele tênis. Então esse conjunto de coisas faz com que as pessoas queiram também imigrar, né? Então o desânimo, a frustração com a política, com a economia, faz com que a pessoa queira emigrar. Mas muita gente falou aí nesse post do Apios sobre grana, dinheiro. Eu vou dizer que esse não é um fator único para a imigração de muita gente. E talvez não sei se é o principal. Acho que o conjunto da obra, do comportamento social, do meio em que estamos inseridos, pesa bastante na decisão da pessoa imigrar. Em que sentido? Cara, eu no Brasil, como jornalista, como advogado e como líder empresarial que fui do meu setor por algum tempo, eu era presidente do sindicato patronal, que na verdade era uma associação, está mais para associação comercial do que para sindicato na origem da palavra, ou naquilo que a gente tem na cabeça como sindicato, uma associação comercial patronal dos hotéis, restaurantes, bares, parques, agências e museus de Gramado, Canela, São Francisco de Paula e Nova Petrópolis. Absolutamente uma atividade
gratuita, não me pagavam sequer o telefone que eu usava, porque eu não quis, nem cartão de crédito, nem nada, entendeu? É a única coisa que eventualmente quando a gente tinha que fazer alguma viagem de trabalho, e fiz poucas, e quando foi para conseguir mais dinheiro para a associação, em parcerias do que em viagens, sei lá, essas que a gente vê os caras fazendo de turismo aí na conta dos outros, nunca fiz isso, o máximo que eu fui foi para São Paulo. Então, fui esse líder e a gente convive com uma galera. Não estou falando só ali da parte de hotelaria, não é isso. Estou falando do geral, desde do tempo de jornalismo, onde a gente começa a ver o contexto social em que a gente está inserido. E a gente conversa com gente que tem grana às vezes, mas culturalmente, e não estou falando no sentido de ler livros apenas, tem uma limitação, tem uma consciência de sociedade, cara, muito, muito equivocada. Muitas vezes é simplesmente olhar para o seu umbigo mesmo e não ajudar a mudar o contexto, porque ele não se entende inserido naquele contexto. Está preocupado com o seu. E aí a gente vê que, no geral, não vai mudar. A gente vê pessoas em posições empresariais importantes, às vezes até acreditando. Eu fui para o Brasil agora em dezembro, não, mas não só agora, já antes, acreditando em informação do Zap, do WhatsApp, sabe? Não, porque isso, quer dizer, as pessoas não detêm a informação, não sabem do que estão falando, estão defendendo pontos de vista que não existem, que são narrativas e são pessoas em posição de mando, em posição de liderança às vezes. E dentro da sociedade, muito acima da média do ponto de vista econômico dos outros. E aí tu fica pensando, pô, se essas pessoas estão acreditando nisso, formando essa massa de ignorância, do ponto de vista de ignorar as coisas, não de o outro sentido negativo da ignorância, o que esperar do país? Isso dá uma frustração, aí que tu percebe que tu não vai mudar. Quando tu quer, às vezes, criar situações de mudança, tu percebe que o conjunto à tua volta, às vezes, não entende o que significa, o que tu tá querendo e tu tem que explicar muito e cansa ficar explicando e tu vê que tu não consegue formar, eventualmente, essa massa crítica porque eles também, enfim... Vou dar um exemplo básico. Quando eu voltei da Espanha, eu fui trabalhar assessorando juridicamente e também do ponto de vista de comunicação social um determinado político. Foi um momento que eu achei que deveria participar da política para ajudar a mudar o país, enfim, lá em 2003. Achei que era o momento de me colocar, enfim, de me expor, e fui ajudar. E nada a ver com política agora partidária, mas eu fiz um projeto na época, porque eu tinha visto isso na Espanha, que permitia que os animais, a partir treinados e a partir do momento que fossem cumprissem algumas etapas da burocracia, da questão sanitária, pudessem acompanhar os seus, como direi, os seus, não é donos, eu sei a expressão da moda hoje, né? Pudessem acompanhar os seus mascotes ali, enfim, a pessoa pudesse que o seu mascote a acompanhasse, digamos assim, dentro de transporte público coletivo, por exemplo. Coisa que não era comum. E teve gente que achou graça. Teve gente que riu disso em 2003, dentro de uma Assembleia Legislativa, por exemplo. Entendeu? Aí fica assim, vem cá, cara, tu não viaja, tu não vê que isso acontece na Europa, que os cachorros podem entrar com a pessoa na loja, podem entrar em outro lugar, desde que, né, na coleira não,
na guia, né? Se for um determinado tipo de cachorro, se for o caso, com focinheira, essas coisas assim, que, enfim, todo mundo sabe do que eu estou falando. E teve gente que achou graça em 2003. Então, essa coisa que pô, eu vi, posso usar no meu país para tornar ele mais civilizado, as pessoas acham graça. Para tu ver como a dificuldade daí acaba desgastando, cansando. É só um exemplo. Agora, na imigração, para a gente finalizar aí, que o vídeo senão vai ficar super comprido, é preciso. Nem tudo é festa, nem tudo é só alegria. Tem aquele período que a gente sempre fala, né, de 4 meses. Ou nos 4 meses iniciais a pessoa volta correndo para casa porque está com saudade, porque enfim e tal. Mas se ela consegue superar os 4 meses, ela segue em frente. Ou o contrário, os primeiros 4 meses são aqueles meses de deslumbre, que tudo é novo, que tudo é sensacional, e depois que passa, que vira rotina, a pessoa entra em depressão, sei lá, bate a saudade da família, quer voltar e não segura a onda também. Então tem essas coisas. Mas assim, uma pessoa antes de imigrar precisa pensar sobre como é que vai viver os primeiros momentos se já não tiver emprego. Qual é o tipo de ambiente que ela vai encontrar e como ela se adaptaria a esse ambiente? É frio? É calor? Não está acostumado com frio? Não está acostumado com chuva? Não está acostumado com muito calor? Então, essas adaptações, as pessoas que viveram muito tempo em determinadas regiões têm dificuldade de se adaptar em outros lugares, né? Eu sou do sul, acostumado com o frio na serra, chuva, chove 17 dias, às vezes sem parar lá no Rio Grande do Sul e tal. Frio pra caramba, então se for para um lugar de frio, salvo você, sei lá, com neve que não dê para caminhar, não estranharia. Estranhei aqui na Flórida o calor que a gente vive aqui, não é muito o nosso normal, porque é um calor quase que o ano inteiro. Mesmo no período de inverno, as temperaturas não caem tanto, enfim, nada demais nesse aspecto, não é tão hostil assim, essa mudança, pelo menos para mim, não foi, porque não é situação extrema como muita neve, por exemplo, se eu fosse para um estado onde, sei lá, fica com 1 metro de neve do chão. Família, para as pessoas que não estão acostumadas a viver longe da família, pode ser complicado. Não tenho muito esse problema, porque eu saí de casa muito cedo, com 15 anos. Meu pai faleceu, eu tinha 10, então a relação mais era com a minha mãe, com minhas irmãs, por circunstâncias aí da vida nem sempre tão próximas, né? Saí de casa cedo, mudei de cidade com 15 de casa, da cidade onde eu morava, eu saí com 17 anos, e, enfim, fui fazer minha vida. Então, quando eu imigrei a primeira vez, eu tinha 30 anos, quando eu fui para Madrid, 38, 40, quando fui para Londres, e para os Estados Unidos, 48, 49 anos. Então, já não. Essa questão familiar, para mim, já era uma coisa. Para mim, já era mais superada. Para minha mulher, por exemplo, nem tanto. A gente é até mais próxima da família dela do que da minha. Então, especialmente lá em Madrid, eu acho que ela sentiu mais. Agora sente também, mas não é. Acho que não é tanto. Não sei assim, se é tanto ou não, se é igual. Mas tem essa proximidade, enfim, é normal, é família, eles são próximos. Eu é que não tive não tenho esse apego, essa coisa, né? Minha mãe já faleceu também, então fica uma situação que não é tão. O liame é com os irmãos e eles compreendem, alguns já vieram aqui, é mais, quero crer, suave. Não é o caso dela, né? Tem os pais ainda e tal, então é uma coisa que as pessoas têm que pensar se conseguem viver longe, se os pais são autônomos, no sentido de levar a vida sozinhos, né? Que não exigem um determinado cuidado. Quando tu tem mais irmãos é mais fácil, os irmãos ficam, tem os outros para ajudar, enfim. Né? Mas é uma coisa que precisa levar em conta. Emprego, né? Como é que a pessoa vai chegar aqui, vai trabalhar no quê? Vai se sujeitar a fazer o quê também? Porque às vezes a pessoa não quer fazer qualquer coisa, e isso eu entendo que não queira, mas sei lá, às vezes o cara
é médico, vamos supor, e aqui ele não vai chegar como médico, falando em termos dos Estados Unidos, né? A menos que ele faça os steps que precisa, e depois a residência. De novo, não é todo mundo que tá propenso a fazer isso. Eu conheci aqui um médico, por exemplo, que trabalha como corretor de imóveis e está mais contente aqui do que estaria no Brasil sendo médico. Quer dizer, você tem que estar propenso a se reinventar, a se recriar e a trabalhar naquilo que eventualmente você não trabalhou a vida inteira. Mudar de profissão, o que já é uma coisa meio, em alguns casos, muito normal, né? O reitor da minha universidade lá em Caxias, na época reitor, que era o Rui Pauletti, ele dizia que as pessoas no mundo moderno precisam estar habituadas ou preparadas para ter 3 tipos de profissão diferentes ao longo da sua vida, né? Ou 3 tipos de atividades diferentes ao longo da sua vida. E isso, para mim, pelo menos comigo, tem acontecido. Já trabalhei em várias áreas diferentes. Adaptação. Eu diria que o mundo moderno hoje facilita um pouco a adaptação. E para os brasileiros, eu diria que Estados Unidos não muda tanto, porque a gente é colonizado pelos caras, né, meu? A gente cresce vendo os enlatados deles, os filmes deles, então a gente tem uma noção do que é Estados Unidos. Eles é que não têm uma noção do que nós somos, né? Então, às vezes, dependendo com quem, se tu pega umas pessoas que não têm tanto conhecimento aqui, e azar de montão, nem todo mundo é viajado aqui. A gente precisa explicar um pouco do que é Brasil, do que é, sei lá, Serra Gaúcha, é diferente do Rio de Janeiro, lá não tem praia, não tem carnaval, não tem, sabe? Eles têm uma imagem de Brasil, né, que não é de todas as áreas do Brasil, onde existem aquilo que eles têm no imaginário, onde existe aquilo que eles têm no imaginário. Então, a adaptação basicamente é assim: fica fácil se tu não quiser trazer o teu país para dentro desse país, entende? Tu pode trazer as tuas questões culturais, no sentido, em que sentido? Na tua música, na tua gastronomia, enfim, nessas coisas assim. Agora, se tu quiser trazer 100% do teu comportamento, não vai dar. Tu vai ter um choque, porque aqui, via de regra, o não é não, as regras são as que valem, a regra vale, não tem muito, nem tem, né, jeitinho. Claro que depende muito da área onde tu vai, a adaptação fica mais ou menos fácil, porque culturalmente tem mais gente da tua cultura, do teu estilo, né? A Flórida tem mais, sul da Flórida em especial, tem mais latinos, uma parte da Califórnia, embora os latinos de lá não gostem de ser vistos muito como latinos, pelo que eu ouço falar, não sei se é bem assim, mas aqui não vejo problema nenhum com eles. Mas não dá assim para tu sair do teu país falando mal das coisas que te tiraram daí e vir aqui fazer essas coisas, né? Já vi isso acontecer. Gente que saiu do Brasil, não gosto de ir lá porque o povo isso, o povo aquilo, chega aqui e faz aquilo que ele estava criticando lá. Então aí tu vai ter problema porque as pessoas não vão aceitar, enfim, a questão da adaptação. A língua é importante. Hoje alguém de manhã me perguntou, como é que faz se tu não sabe falar inglês, tu consegue um emprego bom para se sustentar? Eu respondi com outra pergunta. No Brasil, se tu for analfabeto, tu consegue um emprego bom para te sustentar? É mais ou menos isso. Claro que a partir do momento que tu começa a aprender mais a língua, que tu consegue se comunicar e compreender as coisas, é como no Brasil. A partir do momento que tu começa a te alfabetizar e fazer cursos e tirar suas licenças, tu vai conseguindo melhorar de vida também, senão vai te restar o tipo de trabalho que normalmente te restaria no Brasil, um trabalho braçal, num ambiente de pessoas muito parecidas com o teu padrão, né? Que não falam bem, às vezes, nem o português. Entende o que eu quero dizer? Eu não quero parecer rude com esse tipo de observação, mas é por aí.
E a questão, como eu falei antes, família, saudade da pessoa conseguir ficar longe. Aí, noves fora tudo isso, o que resta para a gente finalizar o vídeo, já está ficando meio longo, não importa, mas enfim, para a questão de consumo, vale a pena ou não vale a pena? Cara, eu acho assim, no frigir dos ovos, dependendo do que tu tem no Brasil ou não, vale a pena. Dependendo da tua situação, aí não vale a pena. Mas eu diria assim, se tu te esforçar num país de primeiro mundo, o mesmo que tu te esforçou no teu para conseguir um espaço maior, melhor, né? Uma melhor qualidade de vida, um salário melhor, passando pelo período de estudo, passando por recomeçar, eu acho que tu vai viver melhor aqui, vai viver melhor fora do que no Brasil pelas circunstâncias do país. E se tu tem filhos jovens em especial, a gente muitas vezes trabalha pensando neles, né? Na maioria das vezes, pensando neles, o que seria do futuro deles. Então, eles podendo ter um futuro que economicamente, politicamente, não tem altos e baixos, como no Brasil, por exemplo, a gente enfrenta altos e baixos a cada 4, 8 anos, né? Coisa que não acontece aqui nos Estados Unidos. O último crash da Bolsa de Valores nos Estados Unidos foi quando? 1929. Tivemos depois uma bolha no mercado imobiliário em 2008, que vai levar outros tantos anos para voltar a ter, se é que vai ter. Então, é pouco alto e baixo se comparar com o Brasil de não sei quantos planos econômicos que eu pego desde que eu tenho, né, desde que eu me conheço por gente, de desvalorização de moeda, de não sei quantos milhões de desempregados, 14, de assaltos, sabe? Então, pensando nessas circunstâncias e tu disposto a enfrentar as dificuldades, porque imigrar não é fácil, mesmo para quem tem grana. Vou repetir, não é fácil mesmo para quem tem grana. Mas, ao mesmo tempo, a qualidade de vida que tu experimenta aqui, quero crer que em boa parte das vezes compensa as dificuldades que eventualmente se tem aqui. Acho que a prova disso é que muita gente que vem para cá, me refiro agora aos Estados Unidos, não retorna ao Brasil. E se retorna, acaba voltando de novo se puder. Né? Tivemos momentos econômicos bons, alguns quiseram voltar, voltaram, ficaram um pouco, viram que de novo, vieram para cá de novo. É uma sociedade onde se tem que, percebo aí que o pessoal trabalha muito e tal, mas tem uma qualidade de vida que não tem no Brasil. Então, vai muito de cada um, não vejo muito essa questão de idade, porque aqui nos Estados Unidos as pessoas não olham muito para essa questão da idade, quantos anos tu tem, para começar um trabalho ou não, de voltar a estudar ou coisas assim. Então, fazendo um bom planejamento, com cuidado, ouvindo as pessoas e tudo mais, me coloco à disposição, inclusive, se alguém quiser, me procura aí pelo Twitter, pelo YouTube, naquilo que eu souber, eu ajudo a tirar dúvidas, ajudo a vocês se planejarem ou então não se planejarem, né? Demovendo-os de fazer alguma coisa. Mas, enfim, fico à disposição. Queria só fazer uma pensata sobre a questão de imigração, de alguém que, né, cuja família tem origem na imigração e que já teve essa experiência também. Muita gente hoje desolada com a situação do Brasil. Bolsonaro, democracia, economia, a gente vê falhas assim monumentais que fogem da razoabilidade, que tu não entende por que as pessoas estão tomando certas medidas ou deixando de tomar certas medidas que seriam óbvias, ululantes, solares e não tomam. E aí, claro, bate o desespero e as pessoas querem deixar o país. E a gente entende perfeitamente que o porquê, principalmente, não quero aumentar o desespero de ninguém, se houver uma reeleição em 2022 dessa desgraça que se abate sobre o Brasil agora.
E aí que eu digo que a gente não entende os brasileiros onde é que eles querem chegar com isso. E aí eu, no meu caso, optei por sair do Brasil ainda antes de Bolsonaro. Né? Já estava desestimulado antes com o país, imagina agora se eu tivesse aí. Enfim, mas essa é a minha situação. Beijo, nos vemos por aí. Tchau.